Bom dia a todos aqui. Oi, A doutora Vanessa entrou. Ô, doutora Vanessa, bom bom dia. dia, tudo bem, Paulo? Tudo jóia. O pessoal está entrando aqui também na nossa live, o Geleno, a Dani, a Ana. O pessoal está acenando aí. E queria começar agradecendo aqui a doutora Vanessa por aceitar o nosso convite, fazer essa live. E eu gostaria de começar que ela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ela, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua pessoa. Tá certo, eu queria agradecer também a oportunidade, acho que é sempre interessante a gente conversar sobre desenvolvimento, né? Então, queria agradecer a oportunidade também. E eu sou a Vanessa, então, eu sou médica neurologista pediátrica, eu me formei em medicina na Faculdade de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Fiz a minha formação subsequente, né, residência de pediatria e de neurologia pediátrica também lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E estou esse ano aqui em São Paulo fazendo atendimentos. Comecei esse ano também na clínica Aprender. Então, é isso. Bacana. Quanto tempo demora toda essa formação, né? Medicina são 6 anos de faculdade, né? E de residência depende qual é a especialidade que a gente vai seguir. Mas na neurologia pediátrica precisa fazer a pediatria primeiro, que hoje são 3 anos, e depois mais 2 anos de neurologia infantil. Ou então a neurologia pediátrica pode fazer também primeiro a neurologia, que daí são 3 ou 4 anos, depende do lugar, e mais 2 anos daí voltado para a neurologia infantil especificamente. É um caminho longo. 6 anos, né? Do estudo, e depois a gente tem mais 3 anos a especialização, né? Dá uma média de 11, 12 anos, assim, até o fim, né, da formação. 11 anos de estudos, né? Uhum. Tá? E você fez a sua residência, a sua atividade prática, como é que foi? A, a residência de pediatria eu fiz lá em Porto Alegre, então no Hospital São Lucas da PUC, e ao longo da residência de pediatria a gente passa um pouco em todas as áreas, né? Enfermaria, que são as crianças que ficam internadas no hospital, a gente passa nos ambulatórios, ambulatório de puericultura, que é esse segmento que a gente faz na criança, né? Nos primeiros 2 anos de vida, as consultas são mais frequentes e depois vai se passando um pouco mais, mas justamente para isso avaliar crescimento, desenvolvimento, né? A gente passa na sala, na maternidade, para acompanhar a sala de parto, aprender, né, a fazer os partos e receber bem os bebês. E na área, já na residência de neurologia, também a gente faz a parte hospitalar, né, das doenças neurológicas. Também tem ambulatórios, sempre supervisionado pelos chefes, né, para ir aprendendo junto com eles. É bem completo, assim, né? A gente passa desde a área ambulatorial até as áreas hospitalares, UTI, paciente grave, né? Então, a neurologia é bem abrangente. Bacana. E o que levou você a escolher a medicina e escolher pediatria, neuropediatria? Então, não, eu sou a primeira médica da família, né? Não tenho ninguém assim na área da saúde, mas lembro de sempre pensar em fazer medicina. E eu gosto muito de criança, assim, então eu decidi pela medicina já imaginando que trabalharia com criança ou que faria pediatria. E ao longo da formação, a questão de gostar, né, de pediatria, então a gente avaliar o desenvolvimento da criança, essas coisas, sempre foi algo que me chamou a atenção. E ao longo da faculdade, né, da formação, eu fui gostando da neurologia. Bacana. Então, se tiver uma dica para quem estiver assistindo e quiser fazer medicina, ir para essa área, uma dica seria qual? Gostar de crianças? Esse seria um ponto importante? Eu acho que para atender criança tem que, né, gostar, ter um pouco mais de paciência, porque precisa conquistar a criança para conseguir fazer um exame físico. Às vezes a gente não consegue, óbvio, né? Vai à base de choro, enfim. Mas a gente gostar de criança, ter paciência, ter uma forma de lidar diferente, assim, né, com a criança, tentar deixar ela mais tranquila nas consultas, né? Acho que isso facilita. Bacana. Então, dessa parte da apresentação, né? Então, acho que tá. Vamos para o próximo tópico aqui.
Quando procurar uma neuropediatra? Bom, então eu vou começar explicando um pouquinho o que o neurologista faz, né? A neurologia, na pediatria, cuida das crianças e dos adolescentes, mas a neurologia é a especialidade médica responsável por cuidar das doenças do sistema nervoso, né? Então, na pediatria especificamente, a gente avalia questões de atraso de desenvolvimento, transtornos de neurodesenvolvimento, como TDAH, autismo, doenças neuromusculares, que às vezes as pessoas não sabem bem quem procurar, né? Mas criança que cai muito, que tem fraqueza, ou que ainda não atingiu os marcos motores, né? Pode ter uma doença neuromuscular. A gente avalia epilepsia, crianças com alguma síndrome que compromete o sistema nervoso, epilepsia, paralisia cerebral. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Então, quando buscar, né? Quando a gente tem uma dessas alterações, tipo epilepsia, dor de cabeça frequente, ou quando a gente tem algum atraso de desenvolvimento. Opa, desculpa. Quando a gente tem algum atraso de desenvolvimento, também é importante buscar atendimento. Legal. A doutora falou de atraso, né? Qual seria, na fase do bebê, ali até o primeiro ano, quais seriam os principais atrasos que o pai, uma mãe pode identificar? Então, a gente tem uma coisa também que é interessante falar nesse ponto, né? É que as pessoas sempre se perguntam se cada criança tem o seu tempo, né? Às vezes a gente ouve até de médicos, quando os pais buscam, né, preocupados com o desenvolvimento, que tá tudo bem, que cada criança tem o seu tempo. E sim, a gente entende que cada criança tem sim o seu tempo, mas a gente tem um tempo específico para cada habilidade se desenvolver, né? Então, alguns sinais de alerta de desenvolvimento são o bebê que não segura o pescoço ainda sozinho até os 3 meses, sim, que não tem um bom contato visual, não tem um sorriso social também por volta dessa idade. Vamos pensar. Aquela criança que não senta sem apoio por volta dos 9 meses, então que fica, não consegue ficar sentadinha, né, sem nenhum apoio por perto. As crianças que não falam por volta de 1 ano, então que não fala nem mamãe, nem papai, não precisa ser da forma correta, né, mas que tem uma intenção na comunicação. Por volta dos 24 meses, então 2 anos, a criança já tem que estar formando frases de pelo menos 2 palavras. Então, quero água, vamos tchau, tchau. Essas coisas também é um alerta, né? Se com 2 anos ainda não junta palavras. Da questão motora, se com 1 ano e meio a criança também não adquiriu a marcha, também é importante avaliar. Acho que são esses os principais sinais de alerta. E outra coisa que é importante também é a gente sempre pensar nas crianças que têm algum fator de risco, né? Então, os bebês que nasceram prematuros, com muito baixo peso, ou tiveram alguma intercorrência no nascimento, né? Uma nótcia neonatal, que recebe aquela nota, o APGA, baixo. Quem tem história familiar, né? Irmãos com transtorno de neurodesenvolvimento, então sempre está em alerta e fazer as consultas com o pediatra, né, frequentemente, e qualquer desvio do normal, buscar um atendimento especializado. Bacana. Quem estiver acompanhando a live aí também, quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, também está aberto esse espaço. A doutora falou aqui, às vezes o pessoal procura o pediatra. Qual seria a diferença de procurar um pediatra e um neuropediatra? Bom, o pediatra faz o acompanhamento de puericultura, né? Como eu tinha falado. O pediatra é o médico que vai estar acompanhando a criança desde o nascimento, avaliando essas questões de desenvolvimento, né? Então, a consulta de rotina, assim, quando não se tem nenhuma alteração, se faz com o pediatra, né? E sempre que o pediatra nota algum atraso de desenvolvimento ou alguma outra questão que chame atenção no desenvolvimento neurológico, encaminha para o especialista, né? No caso da neurologia, o neurologista pediátrico, que vai fazer a avaliação para entender se isso realmente é um atraso, se pode estar sendo causado por alguma doença, enfim, a gente faz a avaliação específica dessas alterações de sistema nervoso, né? O pediatra, ele é o clínico geral,
da criança, né? Então, ele quem faz o acompanhamento da puericultura, né, para avaliar esse desenvolvimento e das outras doenças, infecções virais, enfim, né, o acompanhamento da criança quem faz é o pediatra. Daí o especialista quando tem alguma alteração específica. E como que o pai chega, qual geralmente é a queixa, a reclamação que o pai chega até a neuropediatra, né? Como que os pais chegam até você? Quais as principais queixas? Depende de qual é a alteração, né? Mas dor de cabeça é uma coisa que chega bastante para o neurologista pediátrico, né? Às vezes as pessoas também acham que criança não pode ter dor de cabeça, não pode ter enxaqueca, mas é uma consulta frequente. Muitos são encaminhados da escola. Eu acho que a relação da escola com a questão de desenvolvimento também é bem importante, porque a grande maioria foi a escola quem alerta para algum atraso de desenvolvimento, alguma questão comportamental, e a partir daí os pais acabam buscando o atendimento, né? O pediatra também acaba encaminhando quando vê algum atraso de desenvolvimento, e de queixas, normalmente é isso, né? Atraso no desenvolvimento, atraso de fala, principalmente, problemas comportamentais, dificuldades na escola, né? Quando entra na primeira série, dificuldades para alfabetizar. Então, são essas as coisas que geralmente levam os pais a buscarem atendimento. Legal. A doutora falou de dor de cabeça. A dor de cabeça, acho que um ponto ela pode ser normal e um ponto ela pode ser um sinal de alerta, né? Vamos supor, eu imagino um dia, ou às vezes a pessoa tem uma semana, qual seria esse? Só um parâmetro, às vezes, para o pai analisar. Sim, a dor de cabeça ela pode ser secundária, que a gente chama, né? Quando é causada por alguma outra coisa. Então a criança está resfriada, acaba tendo dor de cabeça, passou um dia brincando muito tempo no sol, sem tomar água, acaba tendo dor de cabeça no fim do dia, assim como a gente, né? Mas os sinais de alerta para buscar atendimento. Então é uma dor de cabeça frequente, que tá ali há mais de 3, 6 meses, que começa a impactar na vida da criança, né? Então começa a ter falta na escola, ter que buscar emergência para tomar alguma medicação para aliviar essa dor, então tem que buscar atendimento. Quando tem alguns sinais de alerta, como acordar na madrugada por conta da dor, isso também é importante avaliar com o médico. Aquela criança que já tem um diagnóstico de uma enxaqueca, mas que começa a ter uma mudança no padrão, então a criança tinha sempre dor de um jeito e agora ela tem de outra forma, então é importante avaliar também. E sempre que vem acompanhado de outros sintomas, né? Então a criança que é muito sonolenta e não consegue acordar, que tem uma fraqueza em alguma parte do corpo, ou que junto com a dor tem alguma outra coisa que chama a atenção. Recebemos aqui uma pergunta da Daniela. Quais são os exames solicitados para avaliar autismo e quanto tempo em média é fechado o diagnóstico? Ah, legal. Tudo bem, Daniela? Bom, então, o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico, né? Ele é uma avaliação clínica que a gente faz com a criança, avalia ela, né? As queixas dos pais, e a gente precisa enquadrar essa criança nos critérios diagnósticos. Então, é clínico. Não precisa necessariamente de exames. A gente acaba solicitando exames quando tem algumas coisas que nos confundem, então que a gente tem que avaliar possíveis diagnósticos diferenciais. A avaliação da audição é sempre importante, né? Quando tem um atraso de fala, para entender se essa criança escuta bem e não é por uma deficiência auditiva que ela está atrasada na aquisição da linguagem. Eletroencefalograma, que avalia epilepsia, né? Crises convulsivas. Não é necessário para o diagnóstico, apesar de alguns médicos ainda solicitarem, mas a gente solicita quando acha que pode estar diante de algum quadro de epilepsia associado, né? Ressonância e exames de imagem também não são obrigatórios, não são necessários para o diagnóstico, mas a gente vai pedir quando suspeita de alguma alteração, né, estrutural do cérebro, ou alguma malformação, algo nesse sentido, né? Quando, às vezes, em uma consulta de 1 hora, a gente não consegue avaliar amplamente essa criança para fechar um diagnóstico, e
tem outros profissionais que nos ajudam no diagnóstico, né? Então, o psicólogo, que vai fazer algumas escalas específicas, né? Às vezes a gente pede, quando não consegue fechar um diagnóstico só avaliando com os pais, essa avaliação com outros profissionais que vão contribuir para a gente com essas avaliações, né, somando coisas e com isso fechar ou não um diagnóstico. O tempo para isso, para a gente conseguir fechar um diagnóstico, é muito particular de cada criança. Porque algumas crianças vão ter sintomas mais floridos, né? A gente vai conseguir avaliar isso mais rapidamente, às vezes em uma primeira consulta já consegue fechar o diagnóstico. E outras crianças que têm algumas alterações mais sutis ou que acabam nos deixando em dúvida, pode ser que a gente precise isso, né? Dessa avaliação com o psicólogo, que pode levar 2 meses, em média. Às vezes precisa de mais de uma consulta para a gente conhecer melhor, né, a criança, a família, e com isso fechar o diagnóstico. Então é bem particular de cada criança isso, não existe um tempo mínimo, né, de avaliação. A Gleica acenou aqui pra gente, a Leilar também, Vieira. Agradecer o pessoal que está acompanhando a live. E depois ela vai ficar disponível também no YouTube, para quem não conseguiu acompanhar aqui ao vivo. A doutora comentou da consulta, então assim, aquele pai que ainda nunca foi numa consulta para neuropediatra, qual que é a média de duração? O que é importante levar nessa primeira consulta? Quais são as principais recomendações? Ah, legal. Bom, a nossa consulta, em média, leva 50 minutos, 50 minutos a 1 hora, né? O que é importante levar, sempre pensando na queixa, né, no motivo pelo qual está buscando atendimento, mas é importante a gente sempre, quanto mais informações da criança a gente tiver, melhor, né? Então, levar sempre a carteirinha de vacinação e nascimento, que tem as informações do nascimento. Se está acompanhando com o pediatra, tem algumas questões de desenvolvimento que o pediatra acaba anotando na carteirinha, então é importante levar. Se tem algo, se foi a escola que chamou a atenção para alguma questão, ou se já estava em acompanhamento com algum outro profissional, então sempre levar as avaliações, né? Avaliação da escola, as avaliações dos outros profissionais que estão em acompanhamento, sempre nos auxilia, né? A entender melhor a queixa e conhecer melhor essa criança. Se tem exames anteriores, mesmo que ache que não tem muita relação, que não vai ser importante para avaliação, é bom levar, né, exames que foram feitos, principalmente da questão neurológica, né, então exames de imagem, eletro, todos os exames que tiver, exames de sangue recentes também é importante levar. E se dependendo das queixas, né, às vezes tem algum movimento repetitivo, alguma questão comportamental, os pais acabam fazendo vídeo, é bom também pra gente, porque consegue ver a criança, né, consegue ver a queixa realmente dos pais. E é basicamente isso, então, né, ter informações da história da criança, de nascimento, da gestação, os pareceres que já foram feitos até agora, os exames anteriores, e se tem história de internação, também é interessante levar as notas de alta, né? Que às vezes, enfim, a família não compreende ou não tem todas as informações necessárias. E ali normalmente fica, né? O motivo pelo qual internou, quais os exames foram realizados na criança. Então, as notas de alta também são importantes. Hoje eu vejo muitas pessoas falam assim, você precisa ir no neuropediatra, às vezes bate aquele medo, aquela preocupação, né? A pessoa fala, puxa, agora eu vou ter que ir no neuro. Qual seria uma orientação? É uma coisa, fala pro pai, é uma coisa normal, uma coisa padrão? Qual que seria as suas dicas para esse pai que recebeu, você precisa procurar uma neuropediatra? Nunca é, os pais sempre ficam muito preocupados, né? Às vezes se assustam, acabam não indo na velocidade que precisaria por um medo de um diagnóstico, né? Mas o que eu costumo dizer sempre, principalmente na neurologia infantil, que a gente tem tempo para intervir nessa criança, né? Quanto antes a gente começa a intervir nas dificuldades, melhores são os resultados, porque a criança tem o que a gente chama de neuroplasticidade, então o cérebro está em desenvolvimento ainda, né? Então, o que eu costumo dizer ir fazer a avaliação não custa nada, né? Então, se a gente está vendo que a criança tem alguma dificuldade, a escola sinalizou
E, enfim, qualquer coisa que chame a atenção, quanto antes a gente avaliar, melhor a gente vai tratar essa criança. Às vezes não vai ter nada, né? Não vai ser uma questão que vai receber um diagnóstico, às vezes são algumas orientações para mudança de rotina, né? Mas eu acho que buscar o atendimento o mais rápido possível é sempre melhor, porque se a gente encontra alguma dificuldade, enfim, faz algum diagnóstico, quanto antes encaminhar para o tratamento é melhor para a criança. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? A pessoa ter um diagnóstico mais cedo e conseguir fazer o tratamento. Então, se algum pai aí está assistindo a live recebeu esse encaminhamento, é importante marcar essa consulta, fazer os procedimentos adequados. É isso mesmo, né, doutor? É isso mesmo. Mudando um pouquinho aqui, o pessoal hoje fala muito de TDAH. O que seria o TDAH? Tem muito diagnóstico nessa linha. O pessoal fala antes não existia, agora tem. Como que a doutora analisa o TDAH? O TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Não é uma avaliação fácil de fazer. Hoje em dia a gente tem muito fator que confunde, né? Chega muito, no ambulatório, chega muita criança que não tem uma rotina adequada, fica muito tempo na tela e, enfim, não tem contato com a natureza. A gente hoje, né, tem uma situação de vida que restringe um pouco as crianças a estarem brincando, em contato com a natureza, e vem muito essa queixa de hiperatividade, né? A criança que é agitada demais. Isso é um transtorno de neurodesenvolvimento que sempre existiu, né? Talvez se falasse menos ou se fizesse menos diagnósticos antes. Mas para a gente fechar um diagnóstico, a gente precisa que a criança tenha persistentemente, né? Pelo menos por uns 6 meses, e que os sintomas tenham se desenvolvido na primeira infância, então antes dos 12 anos, dessas questões de dificuldade de atenção, uma agitação acima do esperado para a idade, uma criança que é muito desorganizada, que não consegue organizar as questões escolares, perde muito seus materiais, os pais têm que estar constantemente dando ordens, porque mais de uma vez, porque a criança acaba esquecendo, né, ou não consegue cumprir uma ordem muito longa, são questões que merecem uma avaliação para o TDAH, né? Mas o TDAH, como eu falei, é uma avaliação que precisa ser feita com cuidado, porque a gente tem outros fatores que podem confundir, né? Então, às vezes, uma criança que está com depressão acaba tendo uma piora do comportamento, da atenção, piora na escola, e não é TDAH, e na verdade é depressão, né? Sintomas de ansiedade também. Então, existe o TDAH, mas a gente precisa sempre fazer uma avaliação cuidadosa para dar o diagnóstico e a intervenção correta para a criança, né? Hoje também o pessoal fala muito de ansiedade, depressão. Como que a doutora analisa essas duas questões? E também a questão do medicamento. Muitos pais têm medo de dar medicamento, principalmente na questão da hiperatividade. Como que a doutora... vou dar remédio para o meu filho. Muitos pais eu vejo que têm essa preocupação, né? Como que a doutora analisa esses pontos? Bom, a questão das doenças psiquiátricas, né? A gente sabe que vem aumentando na população como um todo, não só nas crianças, né? Mas eu acho que é a partir de 2011, mais ou menos, que houve um aumento bem significativo de casos de depressão e ansiedade nas crianças, principalmente nos adolescentes. Muito do que se lê e se estuda do porquê isso vem acontecendo tem relação com o acesso às mídias digitais, né? A gente sabe que o excesso de tela, redes sociais com comparação, principalmente nesse momento de formação da criança e do adolescente, né, na formação do ser humano, acaba piorando esses sintomas, né? Nas meninas acaba sendo muito por comparação nas redes sociais, os meninos muito expostos a jogos, na sua maioria, né? Então a gente sabe que o excesso de telas tem causado um prejuízo nessa questão de doenças psiquiátricas, né? As crianças estão tendo mais esses diagnósticos. Mas, como a gente falou, né, é importante sempre fazer o diagnóstico e tratar da forma adequada. Quanto à questão das medicações,
os pais realmente, né, têm bastante receio, mas o que eu costumo dizer para tentar tranquilizar é que as medicações elas estão ao nosso favor, né? Como a gente estava falando do TDAH ou até depressão, ansiedade, a gente precisa fazer esse tratamento da forma adequada. E quando está indicado o medicamento, a gente deve usar, né? Na questão do TDAH, a gente sabe que se a gente não trata no tempo adequado, a criança vai mantendo algumas dificuldades que podem causar prejuízos na vida adulta, né? Então, pior relacionamentos, pior qualidade no trabalho, se expõem a situações de risco. Então, tratar no momento ideal, quando bem indicado, né, só vai trazer benefícios para essa criança, né? Então, o que eu particularmente costumo sempre discutir com a família e decidir junto com eles a medicação, né? Mas quando está bem indicado, é benéfico. Então, a gente sempre explica, né, os riscos, os benefícios, mas o uso da medicação, quando o benefício é maior que o risco, é o ideal que a gente faça, né? E sempre que os pais, que eu acho importante salientar, sempre que os pais decidem, não, nós vamos tratar com a medicação, fazer o tratamento da forma adequada. Porque às vezes a gente acaba não dando todos os dias, ou não dá da forma que foi orientado, não tem o resultado esperado e acaba jogando fora uma medicação que poderia ajudar bastante a criança, né? Alguns casos que eu acompanhei assim também, eu vejo que a medicação ela tem um momento de regular. Então, às vezes você começa com uma dose menor e depois vai aumentando aquela dose de forma gradativa até chegar a um ponto de equilíbrio. Então, no começo, às vezes pode ter essa questão, então uma dose menor, uma dose maior, até achar aquele ponto. É normal essa questão? Sim, a gente costuma começar, né, com uma menor dose e aumentando devagar, isso principalmente para evitar os efeitos colaterais muito indesejáveis, né? Então, quanto a gente começa mais devagar, numa dose menor, até chegar na dose ideal para o paciente, porque isso também é muito particular de cada paciente, né? Ah, principalmente em questões de comportamento, assim, mas mesmo a epilepsia, a gente tem a dose que sabe que é terapêutica, mas às vezes um paciente vai responder a uma dose muito mais alta, o outro vai responder a uma dose um pouquinho menor. Então a gente começa sempre devagar até atingir a dose ideal para tratar aquela criança e que não tenha tantos efeitos colaterais, né? Que a gente consiga tolerar o tratamento. Mudando um pouquinho também, eu não conhecia muito a questão do TOD, né? Podia falar um pouquinho sobre o TOD, para quem também nunca ouviu falar, e se já pegou algum casos com sobre essa questão, né? Tá certo. Já tive sim alguns pacientes, acho que uns dois que eu tenho acompanhado que eram TOD verdadeiramente, né? O TOD é o transtorno opositor desafiante e ele é caracterizado por uma atitude persistente da criança de confrontamento aos adultos, comportamentos às vezes de irritabilidade, às vezes as crianças parecem que incomodam os outros de propósito, assim, né? Então tem os critérios, agora eu não sei listar eles de cabeça, mas é isso, né? Uma irritabilidade persistente, culpabilizar os outros pelos seus erros, ser vingativo. Então, são esses os sintomas, né? E também tem que ser persistente, como a maioria dos transtornos de neurodesenvolvimento, e também tem que ter começado, né, na primeira infância. Uma coisa que hoje se fala muito, tem se dado muito, né, diagnóstico de TOD para crianças com autismo. Isso também é uma avaliação que a gente tem que fazer com bastante cuidado, porque faz parte do transtorno do espectro do autismo a rigidez cognitiva, né? Que é essa dificuldade da criança entender as mudanças na rotina ou entender o porquê as coisas não são da forma que ela está pensando que devem ser, né? Então, essa ser rígido, né? E às vezes isso se confunde com o TOD e as crianças acabam recebendo um diagnóstico equivocado. Então, aquela criança que discute, o autista, né, que discute com o adulto, mas não porque ele está enfrentando a autoridade do adulto, mas mais por conta dessa rigidez cognitiva, né?
Então, isso é uma questão também que tem que ser avaliada com bastante cuidado. Legal. A doutora comentou sobre diagnóstico, né? Então eu vejo assim muitos pais até fechar um diagnóstico, às vezes passam no psicólogo, passam em outras terapias. Geralmente é o neuropediatra que fecha um diagnóstico, dá um CID, e depois que tem aquele CID, aquele diagnóstico, existe algum parâmetro depois de um período reavaliar? Ou é uma coisa fechada que não tem mais como não, receber um CID ali, por exemplo, de autismo? É para a vida toda? Como que funciona isso? Certo. É bem legal essa pergunta. Acho que entra um pouco naquilo da velocidade do diagnóstico, né? Às vezes os pais chegam muito ansiosos por um diagnóstico e a gente compreende, né? Porque é querer saber o que tem para a gente poder, a partir daí, trabalhar em cima. Mas é importante a gente fazer esse diagnóstico cuidadoso, porque justamente transtornos de neurodesenvolvimento, uma vez que você recebe esse diagnóstico, é um diagnóstico para sempre, né? Ele não é caracterizado como uma doença para ter cura, né? Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai fazer a criança tem essa dificuldade e vai fazer parte dela para sempre, né? Então, depois que a gente dá esse diagnóstico, a não ser que a gente faça uma avaliação e veja que estava totalmente equivocado, né? Dificilmente a gente retira um diagnóstico. Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação de forma cuidadosa, né? Porque acaba deixando esse diagnóstico para a criança para o resto da vida. Enfim, quando ele for adulto, inclusive, né? Mas o que eu costumo falar para as famílias, para a gente também tranquilizar os pais, né? Que o diagnóstico é importante, sim, mas mais do que isso é a gente entender quais são as dificuldades da criança e começar a intervenção o quanto antes. Então, às vezes, a gente não vai fechar um diagnóstico na primeira consulta, mas, por exemplo, né, uma avaliação de um possível autismo. Não vai fechar um diagnóstico na primeira consulta, mas a gente vê que a criança tem um prejuízo na comunicação, um atraso de fala, a gente vai começar a terapia e trabalhando as dificuldades dela e reavaliando, vai depender de cada caso, né? De quanto em quanto tempo, para a gente ver se consegue ou não fechar um diagnóstico. Mas é isso, o mais importante é a gente intervir na criança o mais precoce possível. A doutora comentou de encaminhar para terapia. Então, como que funciona esse trabalho multidisciplinar? Por exemplo, ali na clínica que a doutora falou que atende, né, no Espaço Aprender. É importante esse trabalho de estar integrado com outros profissionais, psicologia, fono, TO. Como funciona e qual a importância disso? Tá certo. Bom, na neurologia a gente trabalha muito, né, com a equipe multiprofissional, porque a gente faz a avaliação, faz os diagnósticos, faz o tratamento da parte médica, mas a reabilitação, né, as terapias são a parte fundamental do tratamento. Então a gente trabalha muito próximo, né, tanto para reabilitação e tratamento, quanto para o diagnóstico, que às vezes precisa ser feito em conjunto. Então, dependendo de qual é a patologia da criança, vai depender qual é a equipe multi que vai estar nos auxiliando, né? Mas fonoaudiólogo que trabalha a questão da comunicação, os psicólogos na questão comportamental, os fisioterapeutas, psicomotricistas na questão de motricidade, né? De alguma deficiência física ou até mesmo alguma dificuldade, né? As crianças com autismo, às vezes com TDAH, tem um atraso, às vezes, na questão motora, de motricidade fina para conseguir se alimentar da forma adequada, né? Segurar o lápis da forma adequada, então o psicomotricista também ajuda. O terapeuta ocupacional, que é quem faz a terapia da habilitação do dia a dia, né? Então, nas questões de vida diária, também contribuem muito, né? Então, é um trabalho em conjunto, assim, o médico não trabalha sozinho nessas questões, né? Costumo dizer, inclusive, que os terapeutas trabalham mais, que a gente fecha o diagnóstico, né? Mas quem vai estar ali no dia a dia estimulando a criança, auxiliando os pais, é muitas vezes muito mais, né? Tem uma relação muito mais próxima aos terapeutas do que a gente. Legal. Depois que o pai passa nessa primeira consulta, cada caso vai encaminhar o retorno.
A questão de retorno depende muito de cada caso, realmente, né? Se é uma questão de desenvolvimento, se a gente fecha um diagnóstico e encaminha para as terapias, o retorno pode ser mais longo, né? Demorar um pouquinho mais. Se ainda está em investigação e precisa de exames complementares, quando vier quando tiver os exames prontos, então isso realmente depende de cada paciente, para a gente definir de quanto em quanto tempo vai precisar ser avaliado e acompanhado. Se o pai recebe um diagnóstico, fechou, em regra ele volta daqui a um ano, tem alguma coisa assim nesse sentido, não? Acho que logo que fecha o diagnóstico, acho que um retorno em um ano é bastante tempo, né? Acho que principalmente nesse momento de começar a encaminhar as terapias, compreender, né, quais são as dificuldades da criança, aceitar o diagnóstico, né, porque faz parte de receber um diagnóstico e de também começar o tratamento é a família aceitar o diagnóstico, né? Eu costumo normalmente nesses primeiros, logo depois do diagnóstico, ver com mais frequência, assim, a cada 4 ou a cada 6 meses. Mas depois que as coisas estão indo bem, dá para espaçar um pouco mais, né? Mas isso também é particular de cada atendimento. Bacana. Então, só para o pai ter uma ideia, assim, geralmente ele vai voltar a cada 6 meses nesse começo e depois pode ir aumentando o tempo. Isso pode espaçar, isso mesmo. Bacana. A doutora teria mais algum tópico que acha importante passar para os pais, que a doutora trouxe aqui para a gente hoje na live, né, de sinais de alerta no desenvolvimento infantil? Eu acho que como mensagem final, né, é realmente isso. A gente está sempre com um olhar atento para as crianças, né? Manter as consultas de rotina com o pediatra para qualquer desvio do padrão a gente investigar e tratar, se for necessário, da forma adequada. Lembrar que as crianças estão em desenvolvimento, né? Então, o tempo para elas é muito importante. Se a gente acaba postergando as intervenções, a resposta vai ser pior, né? Então, quanto antes ver uma dificuldade, antes buscar ajuda, melhor para essa criança. Pensar também que na neurologia infantil, as condições são sempre crônicas, né? Então, vão fazer parte dessa família e dessa criança para sempre. Então, a gente precisa muito do auxílio da família toda, né? Em compreender o diagnóstico, compreender as intervenções. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que, independente de qualquer coisa, estimular hábitos de vida saudável, né? Então, sono adequado, ter uma rotina adequada, né? De sono, alimentação adequada, atividade física, reduzir telas e expor as crianças à natureza, né? Acho que são as coisas fundamentais. Até chegou um comentário aqui também sobre obesidade infantil. Hoje é um tema também polêmico, né? Eu não vi o comentário, mas é sim, né? Acho que a gente, como sociedade, está cada vez menos ativo, se alimentando pior, menos ativo, né? E isso que eu digo de estimular hábitos de vida saudáveis na criança é um bem que a gente faz para os nossos filhos para o resto da vida, né? Porque os hábitos que são adquiridos na infância, eles se perpetuam mais fácil pela vida toda, né? Então, e volto a dizer, estimular a atividade física, alimentação saudável, né? Porque realmente a gente vive uma epidemia de obesidade e o risco, né? O custo disso vai ser cobrado na vida adulta para as crianças, né? Então, aumenta o risco de infarto, de AVC, doenças crônicas, né? Então, a gente, na infância, tem que prevenir essas questões para ter uma vida longa e saudável, né? Bacana. Para a gente também ir para o encerramento, queria que a doutora falasse aqui, quem quiser entrar em contato, acho que pode entrar em contato com a clínica, o pessoal pode agendar uma consulta, então É, fazer. tá certo, bom, é isso, né? Eu atendo no Espaço Aprender. Qualquer dúvida, qualquer alerta, né? Receber
uma sinalização da escola, do professor ou de algum outro lugar, buscar atendimento, eu fico à disposição. E é isso, né? A gente junto, a família, o médico, os terapeutas, sempre em busca do melhor para a criança, né? Perfeito. Então, queria agradecer a doutora por essa entrevista, por esse bate-papo, né? E a gente vai marcando outras conforme o pessoal for mandando sugestões. E a gente se encontra aí numa próxima live. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado ao pessoal que está assistindo a live e a gente se encontra na próxima. Tchau, Tchau. tchau.